Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas, e os nossos estudos, que é uma das recomendações e da diretriz da educação, essa exigência de que vocês tenham essas atividades não presenciais e continuem estudando, até porque provavelmente esse conteúdo que vocês estão a estudar serão reaproveitados, Será reaproveitado esse período que vocês estão aí. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à questão da reflexão, do pensamento filosófico, e hoje, agora, nesse momento, a ideia é que você possa refletir um pouco sobre uma palavra que é muito conhecida, que é a dúvida. Você já ouviu o ditado ver para crer, por exemplo? Você sabe sua origem, o que ocorreu intimamente, quando se tem uma dúvida, por exemplo, Nós temos um personagem bíblico, e os evangelhos vão fazer essa narrativa histórica, um personagem muito conhecido, que é o Tomé. E segundo a história conta que os discípulos de Jesus, alguns deles conseguiram ver Jesus depois de ele ressuscitar, porém Tomé não acreditou. Um dos argumentos de Tomé foi esse: que eu só vou acreditar se eu porventura ver o furo, as marcas ou as cicatrizes de Jesus. E isso o Evangelho vai narrar, e acontece justamente isso. Jesus aparece, ele não vai querer nem tocar para tirar a sua dúvida com relação ao fato de Jesus estar vivo, porque Jesus estava diante deles. Bom, nós vamos concentrar agora a nossa atenção sobre uma atitude importante no processo de filosofar, que é a dúvida. Ela vai sintetizar os dois primeiros passos da experiência filosófica. Nós podemos pensar assim: esses dois primeiros passos, um deles eu já falei com vocês, que é a questão do estranhamento, e seguido do questionamento. Então nós temos essas duas questões, esses dois passos, esses dois entendimentos sobre essa questão da experiência filosófica: o estranhamento seguido do questionamento. E aí, nessa unidade, nós vamos pensar sobre qual a importância de perguntar. As coisas são exatamente como as percebemos ou entendemos de fato aquilo que você percebe com seus olhos, ou será que existe alguma dúvida com relação a isso? E diante disso podem os sentidos e a razão, que é o entendimento, nos enganar diante daquilo que nós podemos ver. Então nós vamos tentar trabalhar esse entendimento da filosofia com vocês, para que seja algo muito prático na sua vida, no seu dia a dia, principalmente que são estudantes da área de administração. É de extrema importância ter essa ferramenta, esse entendimento, essa compreensão sobre a dúvida ou do pensamento filosófico para vocês. Vamos pensar agora numa situação filosófica, que é uma história, uma historieta, na verdade, uma história contada pelo um dos filósofos mais conhecidos, que é o próprio Sócrates. Ele conta a história do soldado e o filósofo. Ele diz que em uma manhã ensolarada, e Sócrates, lá na cidade de Atenas, a antiga cidade de Atenas, que era a cidade que Sócrates vivia, a população desenvolvia-se assim, de forma muito tranquila, o seu dia a dia cotidiano, em fazer as suas coisas. E de repente um homem cruza e a praça correndo, e logo se ouve gritos desesperados. Esse tumulto começa a surgir na praça, no centro da cidade de Atenas, na verdade. E uma expressão muito forte
que é falada diante dessa circunstância, situação, que esse homem correndo, é alguém falando, pega ladrão, pega ladrão. Imagina você no centro da cidade, ouve alguém falar isso, o que é que você vai pensar? A partir daí, um soldado imediatamente se lança em disparada atrás daquele sujeito que estava correndo. Certo? Sócrates estava nesse momento na praça, que era muito comum, ele estava nas praças, questionando, indagando, ele fazendo as pessoas a refletir e a pensar sobre a vida. Sócrates, por sua vez, fez uma pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam na praça. E a pergunta dele foi: o que é um ladrão? Parece ser uma pergunta muito simples, uma pergunta redundante, ou talvez você já conheça a resposta para ela. Mas essa é a pergunta que Sócrates faz. Então, nós podemos agora analisar a situação, a história contada por Sócrates, na verdade. Quando a gente analisa a situação, a pergunta que nós podemos fazer: onde e quando ocorre o episódio relatado? Uma outra pergunta: quais são os personagens que nós temos nessa história? Primeira coisa, diante da primeira pergunta, que você sabe e vai lembrar que ela ocorre em Atenas, que é uma das cidades-estado da antiguidade grega, né? E que vai acontecer em um momento da vida de Sócrates, porque ele é que vai narrar essa história. E para ser mais detalhado, o Sócrates vai viver entre o ano 469 e 399 a.C. aproximadamente. Ele foi o filósofo que é um dos personagens dessa cena aqui, ok? Que é uma segunda resposta para a segunda pergunta. Só que os outros dois personagens são um soldado e um ladrão. Então nós temos aí já 3 personagens nessa história. A pergunta que nós podemos fazer, que você pode pensar e refletir também: como reage o soldado e como reage Sócrates diante daquela situação e que foi vista por todos ali na praça, inclusive pelo soldado e pelo Sócrates? Bom, o soldado tem uma atitude totalmente distinta da de Sócrates, se você parar para pensar e se lembrar. O soldado, ele não coloca em dúvida o sentido do que vê, do que ele está presenciando. Ele também viu e ouviu o povo gritando, pega ladrão, né? Ele não põe em dúvida a conduta daquela pessoa, ele simplesmente vai. Ele ouve, certo? E age de forma instintiva, ou seja, por instinto, ele faz isso. Então a sua atitude é a de partir imediatamente para a ação, sem muita reflexão, sem muita demora. Até porque, se você for analisar o contexto, ele é um soldado, está ali para poder colocar em ordem o local e a praça, o lugar que ele estava. Então o mesmo não ocorre com Sócrates. A quebra dessa circunstância, a diferença que existe, gera nele uma dúvida, né? Vai gerar uma dúvida no próprio Sócrates, a circunstância, a situação. E como uma pergunta que ele mesmo faz, né? O que é um ladrão? Então, o que é que você pode observar dentro da postura de Sócrates, da situação que é vista por ele? A gente percebe nele que ele entra em uma reflexão, certo? E isso entra num outro processo, que é o processo da dúvida. Bom, quando pensamos na dúvida, existem 3 palavras que nós podemos assim trabalhar em cima desse processo da dúvida para entender melhor. A primeira coisa é a atitude. O que seria a atitude? Seria a maneira de se comportar, ou a sua maneira de se comportar diante da situação, que vai refletir uma disposição ou uma tendência interior, de acordo com o contexto que você esteja vivendo, aquela realidade que você percebe e a sua realidade também. Então você vai tomar determinadas atitudes de acordo com o contexto, ok? Uma outra coisa que pode acontecer diante dessa dúvida é a reflexão. Por exemplo, nós podemos pensar no estado da consciência, em que a pessoa se volta para o seu interior, ou seja, você está tendo uma reflexão. Então alguém pode olhar para você, você está em silêncio, olhando para o infinito, para algo que ao seu ponto de vista não tem sentido, mas você pode até perguntar para outra pessoa: o que é que você está fazendo? Eu estou refletindo, eu estou pensando. Isso está relacionado à sua consciência.
e o fato de ser voltado para o seu interior, algo que você está pensando, refletindo, que está concentrado também no seu espírito, ou na busca de uma compreensão das ideias, ou dos sentimentos que você tentando entender os sentimentos que existem dentro de você, ou tentando compreender as ideias que estão na sua mente, ou tentando formular ela melhor. Isso parte do princípio da reflexão. Isso que você tenha talvez sobre si, ou sobre as coisas, ou sobre um assunto do mundo exterior, ou qualquer outra circunstância, isso está relacionado à questão da reflexão. Então a dúvida provoca em nós uma atitude e provoca em nós uma reflexão. Mas não somente isso, mas também é a ideia da objeção. O que seria a objeção? São argumentos, ou uma argumentação, ou raciocínio que se opõe a algo que é contraditório, como uma opinião, uma tese ou uma ação que se faça diante disso. Então, uma objeção seria um argumento ou um raciocínio de oposição contrário. Isso se encaixa perfeitamente diante da ideia da dúvida, que nos leva à questão do posicionamento ou da postura que devemos ter diante daquela reação, daquela realidade que faz nos pensar sobre a importância de se perguntar. Então a dúvida nos leva naturalmente a perguntar. Bom, pensando nisso, já caminhando para os finais desse vídeo que nós estamos organizando para você estudar, nós temos a importância de perguntar. Existe uma importância em você fazer perguntas. Por exemplo, a nossa análise da história, da historieta anterior que nós contamos aqui, do próprio Sócrates, ela nos deu uma pequena ideia de que ter dúvidas, mesmo que provisoriamente, é algo desejável, né, para alcançar um conhecimento maior, um entendimento maior. Podemos pensar assim. Então, por que será então que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas, a fazer tão poucas perguntas umas às outras no seu dia a dia? Essa era a postura de Sócrates quando estava nas praças. Sócrates fazia uma pergunta, você respondia, e ele fazia uma outra pergunta em cima daquela resposta que você deu, e assim ele continuava a gerar dúvida na sua mente, a fazer você questionar. E a pergunta é uma das ferramentas da dúvida. Então, o que a gente pode observar é que existe uma dificuldade muito grande das pessoas expressarem sua dúvida, a fazer tão poucas perguntas umas às outras em seu dia a dia, ou seja, a não questionar as coisas, por não haver questionamento. Uma explicação para isto, ou para essa questão, pode estar na dificuldade de expressão, ou na dificuldade das pessoas quererem expressar seus pensamentos, na dificuldade de encontrar talvez as palavras certas, né? Porque para expressar a dúvida que se tem, ou que é muito comum a todos, ou que seja uma dúvida comum ou simples, podemos falar assim, podemos pensar dessa forma. Ou uma outra razão possível seria que grande parte das pessoas não ousa expressar a sua dúvida por medo de falar em público. E tem pessoas que têm um medo terrível de falar em público. Você está numa sala de aula, por exemplo, surgiu uma dúvida na sua mente, mas como você está em público, então você fica com medo de fazer a pergunta. Aquela dúvida que foi gerada, ela precisa se concretizar com uma pergunta para que o seu conhecimento possa ser estabelecido, para que o seu conhecimento possa ser concluído, para que você não permaneça com a dúvida. E esse temor também é bastante comum diante das pessoas, né? Pode haver, porém, outro motivo, podemos pensar assim, que nos pareça ainda mais fundamental diante disso. Por exemplo, muita gente acredita, mesmo sem estar consciente disso, mesmo sem estar consciente, que ter dúvida e perguntar é expor a minha fragilidade, ou um sinal de dificuldade intelectual, talvez, ou de falta de conhecimentos. Então, isso está relacionado ao grau de inferioridade. Então você tem medo de ser zoado pelos outros, ou tem medo que a sua pergunta seja irrelevante, ou uma pergunta que não seja relevante para aquele momento.
Isso está relacionado justamente, queridos, à nossa própria cultura, porque ela valoriza muito a inteligência, ela valoriza muito a informação, ou pelo menos o parecer inteligente e bem informado sobre tudo, né? Então, diante disso, poucos vão se arriscar a ser interpretados como tolos, como bobos, como burros, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, como ignorantes, ou confusos, né? Ao fazer uma simples pergunta. Olha só, a simples pergunta que Sócrates fez: o que é um ladrão? Essa pergunta de Sócrates foi provocativa, e a pergunta simples do Sócrates mostrou tantas coisas que nós podemos imaginar. Só que fazer perguntas pode revelar também um interesse por nossos semelhantes, pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente o gosto, né, do que as pessoas têm, a diferença que existe entre nós, a diferença cultural, o que em outro país ou no seu país, qual o conceito disso ou aquilo, como as pessoas vivem em determinada circunstância, a questão da forma de falar do dialeto. Então essas perguntas são importantes em termos culturais, em termos científicos, em termos de conhecimento. Nós podemos falar assim. Então o gosto pela indagação seria pergunta, indagação, né? Costuma vir aliado, meu querido, ao gosto pela escuta. Então geralmente quem pergunta muito, naturalmente escuta. Porque apenas quando nos dispomos a escutar, quando a devida atenção ao que o outro questiona ou propõe, então alguém questionou alguma coisa, isso é um exercício que precisa ser feito. Então você tenta escutar o outro, o que ele está pensando, o que ele está tentando falar, a informação, para que a partir dali haja uma discussão e um entendimento comum. Então, a partir disso, pode abrir verdadeiramente para uma troca de percepções, de reflexões e para um aprendizado muito maior, por que não dizer assim? Ok? Então, o que é que nós entendemos a partir desse princípio da dúvida nesse primeiro momento? É que a dúvida ela é importante para que você possa questionar, indagar, perguntar e conhecer a realidade. Esse é o propósito, a princípio, da dúvida, que vai nos levar a uma postura filosófica, que é um outro assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Ok? Que vocês possam assistir o vídeo, refletir sobre tudo que nós tentamos passar para vocês aqui, leiam o resumo e tentem fazer a atividade reflexiva que nós vamos passar para você. No mais, que Deus abençoe vocês e um grande abraço.